Olá, boa tarde. Tocou o sino aqui da igreja, me avisando. E iniciamos mais uma live. Essa live que nós abrimos com a centralidade nas Escrituras. Mais uma live que te convida a se juntar a mim, para nós ouvirmos algo da palavra e estarmos meditando sobre aquilo que Deus tem para nós. Meu nome é Fábio Zagato. Sou seu irmão em Cristo. É o meu maior orgulho é dizer que eu sou amigo do Evangelho, que Jesus me quis como amigo, que Ele me tem um chamado também, e eu tenho obedecido ao chamado que Ele tem me colocado, servido a Ele onde Ele tem me enviado, ajudando a igreja cristã, ajudando a disseminação do Evangelho de Jesus, Evangelho que foi comprado com alto preço, e por isso nós fazemos com muito gosto, com muito amor. Sejam muito bem-vindos todos vocês que adentrarem essa live. Que essa palavra de hoje venha de encontro ao seu coração. Quero nessa hora agradecer a algumas pessoas, agradecer a minha esposa, que fez um pãozinho para mim aqui, um pãozinho na chapa, que nessa tarde deu um trato aqui no meu cabelo. Essa história de tudo fechado, barbearia, cabeleireiro, tudo fechado, a gente descobre que a gente tem dons, né? A minha esposa tem muitos dons e ela deu um talento aqui no que me resta de cabelo. Muito obrigado à minha esposa, que tem sido uma guerreira no meu lar, no trabalho. Tem sido uma bênção na mão de Deus. Obrigado, Cris. Obrigado a você que tem acompanhado as nossas lives. Hoje é dia 15 de abril. 15 de abril. Queridos, estamos há um mês com essa live. Um mês com, eu acredito, boas mensagens. Boas mensagens, boas explicações. Algo que Deus tem colocado no nosso coração. Não sou o seu pastor, né? Talvez não seja nem da sua igreja, mas ao abrir a Escritura nós compartilhamos coisas que Deus deixou para nós. A mensagem de hoje, ela vem falar de um grande amor. Um amor que ressuscitou e se revelou a duas pessoas no caminho de Emaús. Esse pequeno trecho do Evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 24, pode deixar aberto por lá, pegue sua Bíblia e deixe abertinho lá em o Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 24, nós vamos meditar nele hoje. Então, para preparar o seu coração, para ir aguardando algumas pessoas que estão chegando, graças a Deus, nós vamos colocar um belo louvor. Oh, maravilha, viu? Louvor este que se chama O Poder do Amor. É a interpretação de Aline Barros, composição de Geoff Bullock. Vamos dar aqui os créditos, né? Compositor Geoff Bullock. Louvor esse que eu vou oferecer aos meus amigos de Quarteto Hebron. Vocês, Daniel Cosmo, Baixão, Marcos, barítono, Oséias Flegger, primeiro tenor, e Renato, segundo tenor, das duas formações que nós louvamos juntos no Quarteto Hebron. Muitas saudades, hein? Deus abençoe vocês, né? A mamãe do Renato, que faz os salgados do culto dos metroviários de Cristo. É verdade. A dona Rita encomenda com a mamãe do Renato aqueles deliciosos salgados que você come lá na São Joaquim, nos cultos dos metroviários de Cristo. Muito obrigado, mamãe do Renato, e o Renato, que é um irmãozão. Deus abençoe vocês. Vamos ouvir esse louvor, O Poder do Amor, interpretação de Aline Barros.
ti, Senhor, muda-me e renova-me pela graça que somente encontrei em ti. Agora sei que as debilidades que
Glória a Deus. Louvor, o poder do amor, de interpretação, Aline Barros, composição de Geoff Bullock, um dos cânticos mais bonitos que eu conheço, interpretação dela, mas outras pessoas já gravaram também, conjuntos jovens gravaram, e nós aproveitamos esse cântico. O Quarteto Hebron, meus amigos, que nós já louvamos esse cântico. Quantas vezes, hein, queridos? Quantas vezes? Me lembro uma vez, ao lado da cama do finado e saudoso pastor Eliseu, nós tivemos a honra, o privilégio de cantar naquele quarto, e aquele homem... dias depois, Deus o levou. São privilégios que Deus nos proporciona quando a gente se dispõe. Quando a gente se dispõe nessa live, quando a gente se dispõe a cantar, quando a gente se dispõe a fazer o bem, quando você se dispõe a levar uma cesta básica nesses dias, né? Quando a minha esposa se dispõe para dar um trato nesse cabelo porque o barbeiro está fechado. São tantos atos de amor que você pode fazer. E hoje, ali, no caminho de Emaús, nós vamos ver a voz daquele que ver, ouvir, sentir, a voz daquele que ressuscitou e que apareceu aos discípulos, em especial ali, para dois, no caminho de Emaús. Não vamos perder tempo, vamos logo ao Evangelho. E eu fiz algumas breves anotações e depois eu dou os créditos aqui, porque tem pesquisa boa. Pesquisa boa, você vai gostar da boa pesquisa que nós fizemos no dia de hoje. Queridos, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 13. Seja bem-vindo, Dorival. Deus abençoe, querido. Vou botar um coraçãozinho aqui para você. Você mora no meu coração. Aleluia. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas,
Depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Um túmulo, jazigo ou sepultura é o lugar onde as pessoas são colocadas quando morrem e, por extensão, a qualquer... Perdão, irmãos. A tecnologia tem essas coisas. Quietinho aqui. Voltemos aqui no verso de número... Vamos pegar 21. Ora, nós esperávamos que fosse de quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Esse último verso foi o verso que eu coloquei para a chamada dessa live. Nós não ficaríamos aqui caso o nosso coração não estivesse disposto a ouvir a Escritura, o nosso coração não estivesse sedento de algo de Deus, caso não houvesse uma revelação do Senhor. Talvez você já conheça a Escritura, já tenha lido, por exemplo, isso no Evangelho segundo escreveu São Marcos. São Marcos escreve apenas 2 versículos, aliás. No capítulo, aqui ó, eu deixei aqui no celular que falou com a gente agora há pouco, o celular que tocou. Vou pôr até no mudo aqui para ele não atrapalhar mais. Marcos 16, versos 12 e 13, fala assim: e depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Nós lemos aqui o relato de Lucas, falando que o coração deles eles estavam impedidos de olhar e reconhecer Jesus Cristo ressurreto. Vamos, verso por verso, sem perder tempo, alguma coisa nós vamos tirar de muito boa desse texto.
Então, observemos ali que temos duas pessoas indo por um caminho para uma cidadela, um povoado, uma vila chamada Emaús. Essa vila que nós não encontramos mais hoje, mas ela existia. Era um caminho que distava, a Bíblia fala, de 60 estádios. Essa distância de estádios, um estádio é equivalente a 200 metros, então temos aí 12 quilômetros. Um caminho a pé de 12 quilômetros dá para contar bastante coisa, né? Por isso Jesus, quando começou a discorrer a eles sobre o Messias, sobre ele mesmo, começou por Moisés e veio falando dos livros da Bíblia, poéticos, messiânicos, proféticos, e falando o que ia acontecer, o que tinha acontecido com ele mesmo. Olha, queridos, a Bíblia fala que o coração deles estava impedido de ver. E nós temos que observar se o nosso dia a dia hoje, nós estamos atentos e estamos prontos para ouvir a voz de Deus. Não basta ler a Escritura, não basta ir ao lugar santo, não basta você fazer boas atitudes. Temos que orar, ouvir e sentir. Hoje, quando eu meditava nessa escritura, eu trabalhava na plataforma do metrô e ali meu coração ardeu e eu segurei as lágrimas porque estava no trabalho. Mas é muito bom quando o Senhor nos visita, quando o Senhor vem e fala conosco através de tão maravilhosa escritura. Vamos verificar quem eram esses dois discípulos. Um deles se chamava Cleopas. Quem era Cleopas? Tio de Jesus e irmão de José, segundo Eusébio. Veja que esses dois, um deles era próximo à família de Jesus. Outra coisa interessante sobre esses dois é que eles aguardavam uma libertação de Israel, é o que fala a Escritura. Novamente encontramos discípulos que misturam o poder secular da vinda do reino de Deus. Jesus veio para libertá-los do império das trevas, da condenação eterna, o Messias esperado. Nós vamos até correr, eu quero falar para você como Jesus é apresentado em cada livro. Eu não vou conseguir falar o que Jesus falou em 12 quilômetros. Nem tentarei. Mas olha, certamente ele falou coisas preciosas sobre o Messias. E esses dois ainda pensavam apenas em libertação do poder secular romano. Queridão, minha querida irmã, voe nas asas do Espírito, como nós cantamos aqui. Se liberte das coisas desse mundo que nos deixam embaraçados. Estamos aqui, mas não somos daqui. Peregrinos somos. E certamente você vai encontrar um outro olhar. É o olhar que eles encontraram ao final, quando eles sentaram com o Senhor e o Senhor partiu o pão. Ao partir o pão, eles devem ter tomado um choque.
depois de Jesus ter falado tudo o que falou, tomou o pão e partiu, e pronto. É o Senhor. E a Bíblia fala que ele desapareceu da visão deles. O Cristo ressurreto desapareceu da visão deles e eles ficaram dizendo: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Queridos, eu tenho um temor tão grande, mas tão grande. Há muita gente usando Bíblia assim, ó, é desodorante. Mas ao abrir a Escritura e dizer, disse o Senhor, nós devemos fazer isso com muito temor. A palavra diz, a Escritura sagrada. Sigamos aqui. Queridos, eu já corri com alguns tópicos aqui, né? Falando de Cleopas, falando desse caminho onde Jesus dá um puxão de orelha neles também, né? Oh, como vocês são tardios de coração, nécios, para crer no que os profetas disseram. Ora, e começa a falar do Messias a partir de Moisés. Talvez ele tenha falado assim: você sabe que a Bíblia que Jesus lia não é a Bíblia que nós lemos hoje. O Novo Testamento foi escrito depois. Então, eles leram a Bíblia que Jesus lia, eram os rolos que era o Tanar. Eu vou pegar aqui um texto rapidamente para explicar para você rapidamente qual era a Bíblia que Jesus lia. Créditos ao querido irmão Orlando Martins. Vamos lá. Na Palestina, nos tempos de Cristo, ainda não se lia a Bíblia que eu e você conhecemos. Haja vista que o Novo Testamento não havia sido escrito. Entretanto, o livro sagrado que todo judeu lia era a Tanar, utilizada entre os judeus como sendo o mais próximo do que se pode chamar de uma Bíblia hebraica ou a Bíblia que Jesus lia. Conteúdo da Tanar é equivalente ao do Antigo Testamento, composto de 24 livros, sendo esses os mesmos encontrados no Antigo Testamento cristão, mas com ordem e numeração diferente. Haja vista que alguns livros que estão divididos na Bíblia cristã, os judeus contam somente como um. De acordo com a tradição, o cânon judaico, Tanar, é composto de 24 livros que se agrupam em 3 conjuntos: lei, profetas e escritos. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, equivalente ao Pentateuco ou à lei. Nevi'im, 8 livros, profetas, o equivalente aos escritos anteriores do exílio, profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel, 2 Samuel. Nevi'im. E o Ketubim, 11 livros escritos compostos pelos livros poéticos e trechos de alguns livros proféticos. Portanto, a Taná conta com 24 livros, assim como o Antigo Testamento cristão conta com quantos? 39. Então, esse é a Bíblia que Jesus lia. E essa é a Bíblia que eles conheciam. E que falava de um Jesus. Mas o que falava? O que Jesus disse para eles no caminho de Emaús? Ele disse, olha, o Messias é chamado de semente da mulher em Gênesis. O Messias, em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, ele é apresentado como sumo sacerdote. Em Números, ele é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, o Messias Moisés fala que dele
Moisés fala dele como sendo o profeta. Em Josué, ele é o líder da nossa salvação. Em Juízes, ele aparece como nosso juiz e legislador. Em Rute, ele é o resgatador. 1º e 2º Samuel, vemos a Jesus como nosso verdadeiro profeta. Em Reis e Crônicas, ele é o nosso Senhor soberano. Em Esdras, ele aparece como o homem que restaura os muros caídos de nossa existência humana. Em Neemias, vemos o Senhor como nossa força. Em Esther, ele é o nosso Mordecai. Em Jó, ele é chamado de nosso Salvador eternamente vivo. Nos Salmos, ele é o nosso bom pastor. Em Provérbios e Eclesiastes, ele brilha como nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o noivo que nos ama. Em Isaías, ele é chamado de príncipe da paz, dentre outras coisas. Em Jeremias, ele aparece como o renovo de justiça. Em Lamentações, ele é o nosso profeta que chora. Em Ezequiel, ele nos é apresentado como um homem maravilhoso com 4 rostos. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha ardente. Em Oséias, ele aparece como um marido fiel que é casado com uma infiel, Israel. Em Joel, ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, vemos Jesus como aquele que carrega nossos fardos. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, ele está diante de nós como grande missionário para os gentios. Em Miqueias, ele é o Deus encarnado. Miqueias 5:1. Em Naum, ele é mencionado como juiz escolhido por Deus. Em Abacuque, ele é o evangelista de Deus que clama: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Abacuque 3:2. Os livros em Sofonias, ele se manifesta como nosso Salvador. Em Ageu, ele é o restaurador da herança de Deus perdida. Em Zacarias, ele é apresentado como a fonte aberta da casa de Davi, que purifica os pecados e as impurezas. Em Malaquias, último livro do Antigo Testamento, ele se mostra como o sol da justiça, com a salvação das suas asas. Malaquias 4:2. Obrigado pela pesquisa, Carlos Henrique. Deus te abençoe, meu irmão. Tá dados créditos a esse varão que fez essa boa avaliação dos livros. Jesus falou dele lá pelo caminho. Ia dizendo: vocês nécios não sabem o que ia acontecer com o Messias? Queridos, nós não desejamos ser chamados de nécios, ignorantes. A oportunidade de conhecer mais ao Senhor é você pegar a Tanar, o Ketuvim, Neviim, a Bíblia que Jesus lia, o nosso Antigo Testamento, e garimpar e procurar Jesus ali. Pois ele falou: a lei testifica de mim. E seus olhos vão se abrir. E os nossos olhos e o nosso coração vai arder na presença do Senhor. Já passamos de 30 minutos da live. Queridos em Cristo, novamente eu agradeço a companhia de vocês. Muito obrigado por estar conosco em mais uma live, onde abordamos 2 discípulos no caminho de Emaús. Iam falando a respeito de Jesus.
É, Ele deseja nos abrir os olhos, fazer com que o nosso coração nunca saia da presença dele. Vamos orar, queridos. Vamos fazer uma breve oração e encerrar a live de hoje. Muito obrigado pela companhia. Rita, seu Fernando, Dorival, deixe-me ver aqui os amados. Alice, Deus te abençoe, Alice, Wellington. Olha, que gostoso a gente estar aqui lendo um dos capítulos mais lindos da Escritura. Poderíamos ficar mais verso por verso, talvez. Quem dera. Um dia nós vamos estar com Ele. Vamos caminhar alguns estádios, ouvindo a voz do Senhor. Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos acompanhar nessa meditação bíblica. Muito obrigado, Senhor, porque falar daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que se apresentou como o Messias, aquele que estava na criação, aquele que estava e é o autor e consumador da nossa fé. Falar do Senhor para nós é um prazer. O Senhor seja louvado em todas essas coisas. Abençoa, Senhor meu Deus, essa live e tudo que for feito para te agradecer e te louvar. Eu abençoo, Senhor, os meus irmãos no teu nome, aqueles que vão ver essa mensagem e outros também que não puderam estar. Da mesma forma, Senhor, visita-os como o Senhor fez lá no caminho de Emaús. Guarda aqueles que são teus, Senhor, por teu sangue e teu grande amor. Obrigado, no nome santo e fiel de Jesus que eu oro. Aleluia. Amém. Obrigado, irmãos. Até a próxima live, até amanhã, se assim Deus permitir.